Boa tarde para todos nós e que imenso prazer estar aqui hoje com todos. Nosso tema, os tempos são chegados, é um assunto muito discutido dentro da literatura espírita, mais especificamente dentro da obra A Gênese de Allan Kardec, nos seus capítulos 11 e também, majoritariamente, no capítulo 18. Isto porque, no capítulo 11, no item 37 da obra, Allan Kardec nos fala que, conforme a orientação dos espíritos, existem dois tipos de transição planetária, ou melhor, dois tipos de migrações espirituais. Existe um tipo de migração que é chamada, nesse item, de migração individual, ou seja, um único espírito migra, migração individual. E existe um segundo tipo de migração, chamado migração coletiva, na qual uma quantidade significativa de espíritos seriam deslocados nessa segunda situação. A grande pergunta seria: por que existem dois tipos de migração e o que caracteriza cada uma delas? A resposta para essa pergunta está no item 35 do capítulo 11 do mesmo livro, A Gênese. Ali, Allan Kardec iria nos apresentar a razão pela qual esses dois tipos de transição acontecem. As chamadas transições individuais são aquelas em que migram espíritos individualmente. Então, a migração individual ocorre com um espírito. Essa migração é sempre para um mundo melhor do que ele está. Acontece de maneira optativa, ele pode aceitar ou não essa condição. E, além de tudo isso, é uma circunstância que acontece fora do período das chamadas transições planetárias. Então, migração individual. Um espírito migra para cima, para um mundo melhor, querendo ou não, ele que vai decidir se ele quer ou não, e isso acontece fora da transição. Migrações coletivas ocorrem no reverso dessa medalha. Ao invés de ser um só, um grupo grande de espíritos migram nas transições, nas migrações coletivas. Migra muita gente, migra para um planeta em condição espiritual inferior a que se está. Não é, na verdade, um processo optativo, é compulsório, ou seja, vai acontecer independente da vontade do espírito. E a quarta característica ocorre somente nas transições planetárias. Às vezes, quando a gente ouve isso, a gente fica pensando: transição individual, um espírito que migra sozinho para um mundo melhor, só se ele quiser. Onde estaria um exemplo disso? Um exemplo disso é a circunstância de Bezerra de Menezes, lembram? Que recebeu um convite e não quis. Isso é uma migração individual. Migração individual é o caso de Alcione, que também recebeu um convite e aceitou, e foi. Mas o fato de ter ido não invalida a possibilidade de vir aqui, vez por outra, para auxiliar o progresso dos que ficaram na retaguarda. Então, as migrações individuais, elas acontecem de maneira bastante pontual dentro da nossa sociedade e fora das transições, ou seja, no momento atual, ela não é a melhor coisa para a gente se preocupar,
porque nós estamos num período de transição planetária. Então, nesse período de transição, as migrações individuais estão suspensas. Então, não vamos nos preocupar com elas agora, porque elas não vão acontecer. As migrações que temos para acontecer agora é o período das chamadas migrações coletivas. E assim, por que motivo que não tem migração individual durante o período das transições planetárias? Por que durante essa onda da chamada transição só existem as migrações coletivas? Por duas razões. A primeira, o período de transição planetária é um período muito convulsionado, é um período de muita convulsão em termos espirituais, muita convulsão. E vai precisar de muita ajuda espiritual, muita atividade dos que são bons para harmonizar a sociedade que entra num processo de ebulição. Então, por que motivo um espírito se libertaria da Terra para ir para um outro planeta, se vamos entrar num período de grande crise, de grande dificuldade espiritual e de necessidade da presença de muitos companheiros do lado de lá da vida? E a segunda razão, ora. Se a transição planetária marca a mudança de um determinado planeta para uma condição melhor, por que eu vou liberar alguém para ir para um outro planeta, se aqui já vai ficar bom? Aguarda um pouquinho, meu filho. São só 300, 400, 500 anos que seja, e já está mudado. Para que você vai? Fica aqui, colabora e já fica. Então, não é muito lógico que a gente tenha migrações individuais na hora em que as coisas estão mudando para melhor e que eu vou precisar de tanta gente para garantir a harmonia. Períodos de transição planetária, portanto, são períodos marcados por uma presença muito forte espiritual em função do que significa esse período para a história da humanidade. Mas o que seria de fato esse fenômeno da chamada transição planetária? A literatura espírita nos diz que os mundos, assim como os espíritos, passam por períodos de transformação. E todas as vezes que uma sociedade chega numa situação em que ela está madura para passar para uma nova fase, diz-se que o mundo entrou em período de transição planetária. É um período no qual nós observamos características do mundo velho misturadas com a característica do mundo novo. Existe uma mescla das duas verdades no mesmo ambiente. E isso é que é chamado de transição planetária. Segundo aquilo que é possível recolher da literatura espírita, a transição planetária, ela é marcada pelas seguintes etapas. Etapa número 1, quando começa a transição planetária, ocorre um acentuado número de espíritos perturbados encarnando no planeta. Calma que ninguém precisa ficar preocupado, porque já está acontecendo. Então, o que é o início da transição? Uma série de entidades profundamente desequilibradas encarnam na Terra nessa janela de tempo. E aí vocês vão me dizer, mas para que isso? Para que essa maldade, esse monte de gente encarnando aqui? Na verdade, eles são irmãos nossos e que precisam de uma oportunidade de progresso. Se o tempo naquela condição espiritual está acabando, se nós viermos a impedir com que eles reencarnem, nós vamos impedir com que essas entidades tenham uma chance de se renovar. Então, eles precisam vir
para que aproveite a janela de tempo que está se fechando, porque em breve tempo esse grupo de espíritos perderá a concessão de encarnação no planeta. Eles certamente migrarão para outro lugar que seja uma sociedade em condições mais atrasadas do que a Terra. Então eu preciso que eles encarnem. Não significa dizer que essas entidades elas não encarnaram durante a história. Claro que elas encarnaram. E quando elas estiveram aqui, elas foram reconhecidas pela perturbação que elas traziam. Só que fora da transição planetária, elas encarnam em conta-gotas. Encarna um, espera os outros. Aquele vem, agora vai você. Então eles ficam sendo substituídos na Terra, um por vez, para que a humanidade consiga absorver as suas ideologias loucas e consigam se equilibrar. Quando chega no período da chamada transição planetária, essas entidades não podem mais encarnar a conta-gotas. A gente retira a tampa do frasco e derrama tudo de uma vez. Então ocorre uma encarnação maciça de entidades perturbadoras na mesma sociedade, nos chamados períodos de transição planetária. Nós vamos encontrar no livro do Apocalipse, no capítulo 20, uma colocação que diz assim: e no final dos tempos, convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Então, no final dos tempos, Satanás será solto. Ninguém precisa ficar intranquilo. Satanás já está solto. É só assistir o noticiário que você vai dizer: meu Deus, o mundo só pode estar louco. Eu não acredito nisso. E realmente ocorre uma grande inversão de valores nos chamados períodos de transição, em virtude de uma encarnação expressiva de entidades com esse padrão vibratório. Eles encarnam na Terra de forma diferente de como eles encarnavam anteriormente. Eles encarnam agora em grupos mais expressivos, e é possível perceber esse processo acontecendo na medida em que nós observamos valores profundamente diferentes sendo apresentados para a nossa sociedade. Esse é o primeiro momento. Momento número 2, o que acontece? Segundo, o alastrar das ideologias loucas. Eles encarnam uma quantidade enorme de gente perturbada, e um segundo momento é que as ideologias mais bizarras se espalham sobre a Terra. Se espalham por quê? Porque essas entidades vão fazer o processo de perturbação, e também porque eles ficam desencarnados assediando as pessoas para que ouçam as suas propostas, e dessa maneira a gente observe um processo de degeneração dos valores que a sociedade possui. Esse segundo sinal também é um sinal que ninguém precisa estar preocupado, porque também já está acontecendo. Então pode ficar tranquilo. Sinal número 3, que a gente observa dentro da literatura espírita: a encarnação dos bons. Também uma percepção que se tem no período da chamada transição planetária é que, além da entrada de uma série de entidades perturbadoras, também encarnam na Terra um conjunto de espíritos profundamente envolvidos com o bem. E aí você tem uma mescla, você olha para um grupo e olha para outro. Gente, como são diferentes nos seus ideais, como esse outro grupo é tão vocacionado para uma vida melhor, uma vida mais partilhada, mais coletiva, mais inclusiva, mais fraterna, enquanto que esse do grupo é marcado pelo ódio, pela desigualdade, pelo desamor, pela descrença.
pela busca dos valores do materialismo. Então você olha e percebe como se fossem duas tribos completamente diferentes vivendo no planeta. Um outro sinal que a gente vai ter, seria um quarto sinal, é o período dos testemunhos, em que nós teremos que testemunhar se nós verdadeiramente entendemos todas as lições que nos foram oferecidas anteriormente. Porque o período de transição planetária só começa depois que as doutrinas que esclarecem as nossas vidas já foram pregadas ao homem, que a gente já sabe o que é o bem, já é claro para todos nós o caminho mais adequado para que a gente se desenvolva. Esse seria o quarto elemento, os grandes testemunhos que vão acontecer. E o quinto e último sinal é a migração dos maus. Chega um certo momento, depois de dadas uma série de oportunidades, esgotadas as perspectivas de permanência de determinadas entidades no nosso orbe, ocorre o fenômeno da migração. Então, termina a transição planetária com a migração dos endurecidos. Então, o primeiro sinal é a chegada dos endurecidos na Terra, encarna de maneira substancial. Depois, o crescimento das ideologias loucas. Terceiro, a encarnação dos bons. 4, o período dos testemunhos, por viver numa sociedade marcada por tantas contradições. E, por último, a migração dos que se mostrarem ainda endurecidos para o processo de mudança. Essas seriam as etapas que a gente encontra na literatura espírita. Mas não é só ali que a gente vai encontrar essas informações. Nós também encontramos no Evangelho de Jesus, mais especificamente no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, ali também existe um texto no Evangelho de Mateus chamado o Sermão Profético. É um sermão diferente dos outros sermões de Jesus, porque o sermão profético, ele é um sermão marcado por uma característica diferente das outras falas do Cristo. Porque nas falas de Jesus, elas sempre foram falas interpessoais, momentos de apresentação de como a gente deve viver com os outros. Mas quando chegamos nesse chamado sermão profético, não é essa a tônica da fala de Jesus. Jesus não vai falar sobre como os homens devem se comportar. Ele não vai falar sobre como devem viver os homens. Ele vai falar especificamente sobre 7 sinais, não tenho 7 dedos, são 7 sinais que marcam a chamada etapa da transformação do nosso orbe. Esses 7 sinais são marcados como os 7 sinais para o final dos tempos, porque assim está apresentado no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E é muito interessante isso, porque quando Kardec trata desse assunto na Gênese, ele vai abordar isso já no capítulo 18, de maneira mais substancial, do item 27 para frente. Mas a gente já encontra notícias dessa informação desde o item 9 do capítulo 18 da Gênese, que pode ser conjugado com uma mensagem que está contida no livro Obras Póstumas, na segunda parte, capítulo 31, intitulado Regeneração da Humanidade. Uma mensagem que foi recebida no dia 26 de abril de 1866, uma mensagem longa, tem 29 parágrafos, e essa mensagem
traz de maneira muito detalhada o processo de transformação que a humanidade irá passar durante essa etapa. E já no começo dessa mensagem, no seu parágrafo 3º, ela diz o seguinte: não procureis nos céus os indicativos de que a transição planetária começou. Não procureis no céu, porque não serão os astros, não é o sol, não é a lua, não são as estrelas que vão dar mostras de que a transição começou. Não serão, portanto, as tsunamis, os furacões, as guerras, maremotos e enchentes que determinam o final dos tempos, até porque isso sempre aconteceu ao longo da história da humanidade. Segundo o que Allan Kardec coloca também na Gênese, no item 9 e item 10 do capítulo 18, o que caracteriza o início da transição planetária é o processo de conflitos ideológicos. Diz Allan Kardec que não são as entranhas do planeta que se movimentam, não são catástrofes climáticas, não são desconstruções do processo da Terra que determinam a transição. O que determina a transição são os confrontos de ideias. Então, quando a gente observa o momento que nós estamos vivendo hoje, a gente observa que existe um confronto de ideias muito grande. A internet virou um palco de ódio, de agressões, de violência, que as pessoas destilam todo o seu desamor nesse processo. Então, a gente, de posse desse cenário, observa e começa a perceber que sim, o período da chamada transição planetária teria iniciado quando nós observaríamos essas mudanças acontecendo. Quando teria isso então começado? Na Gênese, no capítulo 18, item 9, fala que ela começou há quase um século. Como era 1868, eu fui fazer as contas, bateu na Revolução Francesa. Então, presumivelmente, aquela janela de tempo perto da Revolução é o período em que inicia a transição planetária. 1789 é a Revolução, mas não quer dizer que tenha sido do dia 14 de julho de 1700, que não. Mas é naquela fase ali dos enciclopedistas, naquele período dos iluministas, aquela janela de tempo é o tempo em que a gente pode dizer que o período da transição planetária teria começado. Já na mensagem que eu comentei, que está no livro Obras Póstumas, ele não diz quase um século, ele diz há um século. Faz uma conta redonda e diz que começou faz um século. Tudo bem, ela é de 66, eu vou puxar um século para trás, vai dar mais ou menos no mesmo período, então não tem muita diferença de uma mensagem para outra. E ali vai ser colocado que esse processo de transformação que a humanidade, portanto, já começou, já teria se iniciado no último quartel do século XVIII, ele se arrasta até os dias de hoje. E muitas pessoas dizem assim, mas eu estou doido para saber quando é que isso vai acabar. Aí a gente começa a ler que vai acabar em 2012, não, vai acabar em 2019. Na verdade, 2057. Vai acabar, não sei. Então, nós temos uma indicação na obra de Kardec sobre quando acaba a transição planetária. Está no Livro dos Médiuns, item 267, no parágrafo 8º. Chegando em casa, vocês vão chegar lá, vocês vão achar. Lá tem dia, mês e ano do final da transição, não? Se vocês quiserem, eu digo aqui agora. Se quiserem, vocês esperem em casa para dar uma lida. Querem que eu dê a data? O item 267, parágrafo 8º, diz o seguinte: reconhecem-se os espíritos levianos
pela facilidade com que preditam fatos. Os espíritos superiores nunca dão datas, indicam apenas quando algo tenha que acontecer, mas não apontam datas. Aí tem um ponto em seguida, e daí diz: todo evento com data marcada tem indício de mistificação. Portanto, não acreditemos em nenhuma dessas previsões que nos apontam um ano, uma data, uma coisa, como se já fosse uma determinação divina sem flexibilidade. O próprio Evangelho fala que quando houver a transição, a mudança, que é representada como a segunda vinda do Cristo, que é o retorno dele para voltar a habitar o planeta, que ele virá como um ladrão, ou seja, ninguém vai saber a hora que ele vem. Ela não será anunciada, ou seja, o processo da transição planetária não tem data marcada, porque o relógio de Deus não tem ponteiro. Muito bem. Então, essa chamada transição, esse processo, ele também está presente no Evangelho de Mateus. E, curiosamente, lá no Evangelho de Mateus, a tradução que foi feita fala que é o final dos tempos. Certamente, muita gente que deve ter ouvido essa expressão, final dos tempos. É o final dos tempos. Se você for pegar no grego o que está escrito nesse trecho do Evangelho, em grego está escrito Syntelea Cosmos. Syntelea Cosmos. Syntelea é a palavra no grego que dá origem à palavra síntese, resultado, conclusão, no sentido de resumo. Syntelea, cosmos é mundo. Em Esperanto, a tradução de Zamenhof, para os que conhecem Esperanto aqui, o que está escrito lá nesse momento é maturidio de la mondadio. Os que sabem Esperanto devem ter entendido que é, sim, maturação da idade do mundo. O mundo teria ficado maduro, mas não o fim dos tempos, mas o término de um período para o começo de outro. Não fala que é o final dos tempos, mas Syntelea cosmos, não tem nem tempo na frase, está escrito cosmo, que é planeta. Então, Syntelea cosmos, a síntese do mundo, maturidio della mondadio. E essa maturidio della mondadio, apresentado ali no capítulo 24 de Mateus, dos versículos 1 até o versículo 14, vai falar para nós que são sete os sinais que indicam a transição planetária. Sinal número 1, primeiro sinal da transição planetária, está dito lá: haverá falsos cristos. Quando eu era menino novo, eu ficava com medo disso, sabia? Digo, meu Deus, vai chegar um período aí que vai ter uns caras que vão ser falso Cristo e que vão enganar as pessoas. Então a gente precisa ficar atento, meu Deus do céu, porque vai chegar os falsos cristos e vão enganar os outros, vão corromper as pessoas com as suas ideologias. Mas depois que eu fui ficando mais velho, que eu fui chegando na idade do Otacílio, eu fui começando a perceber que as coisas não eram exatamente assim, né? Por quê? Porque é até fácil saber o que é um falso Cristo. É fácil, gente. Se nós não tivéssemos o verdadeiro Cristo, aí era difícil, tá? Porque se eu não sei como é o verdadeiro, como é que eu vou saber quem é o falso, pelo amor de Deus? Mas se eu souber como pensa o verdadeiro Cristo, é fácil saber o pensamento do falso. Por exemplo, o verdadeiro Cristo, Jesus,
ensinava para nós que Deus é o nosso Pai, que cuida de nós, que nos protege e que tem toda uma providência, uma previdência, uma solicitude para conosco. Então, se aparecer alguém dizendo que Deus não existe, que é tudo mentira, que o que só existe é a vida material, que não tem nada depois da morte, é o falso Cristo. Então fica fácil quando eu sei quem é o verdadeiro, aí eu consigo equacionar as ideias dos falsos cristos. Falava Jesus que, como diz o Roberto Carlos, depois desta vida há uma outra vida além, um renascer, e assim aqui não, isso não é o fim, então tem uma imortalidade da alma. Se aparecer alguém com uma ideologia para dizer que não existe nada, que só tem vida material, que além da inexistência de Deus também não existe a imortalidade da alma, isso é uma proposta de um falso Cristo, porque o verdadeiro Cristo falava da imortalidade. O verdadeiro Cristo dizia que nós devemos amar as pessoas. Se aparecer alguém propondo ódio, não é um verdadeiro Cristo. Não importa de que espectro político essa pessoa seja, se ela propõe o ódio, ela não está a serviço do bem. Não me interessa de onde, de que lado ela está, mas todas as vezes que alguém levanta a bandeira do ódio, do lado A, do lado C, do lado X, do lado H, B, Z, não interessa, não está a serviço do bem. Porque a serviço do bem só estão aqueles que estão alinhados com o pensamento do Cristo. Então, se propõe o ódio, não pode ser. Jesus propunha o perdão. E se alguém aparece para propor a vingança, a desforra, dar o troco, pegar as pessoas e cobrar olho por olho, dente por dente, é porque não estão a serviço do verdadeiro Cristo. Então, o primeiro sinal, na verdade, é até fácil da gente identificar quando nós estamos dentro de uma perspectiva de entendimento da mensagem do verdadeiro Cristo. E aí, a gente às vezes fica se perguntando, por que Deus mandou esse povo para cá, né? Puxa vida, já estava tão ruim sem eles, com eles agora ficou pior. E existem 5 razões pelas quais eles vieram. A primeira razão é para dar a eles a chance de saber se eles são capazes de mudar, porque eles são nossos irmãos. É aquilo que eu estava comentando antes, a chance que eles terão de poder mudar. Então, quando a gente está diante de um cenário em que a gente vê essas ideologias assim tão perturbadas, a gente pensa, é a chance que está sendo dada para que esse companheiro consiga vencer. E alguns de nós diremos assim, tudo bem, é bom para ele, mas ruim para nós, né? Porque a gente fica lidando com esse monte de loucura da nossa sociedade. Melhor seria que esse pessoal nem estivesse aqui. E aí vale uma fala que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, quando é dito, não temeis as armadilhas feitas para lobos, porque só os lobos caem nas armadilhas feitas para lobos. Se as ideologias loucas, elas são assim perturbadoras, é porque nós ainda temos um traço de sombra dentro de nós, que nós nos sentimos atraídos pela perturbação que essas entidades trazem para nós. Então, a primeira das razões é para saber como é que esses espíritos reagem diante de uma perspectiva nova. A chance de oferecer a eles uma mudança. Essa é a primeira. Mas tem outras 4. E todas as outras causas 4 são por causa de nós e não por eles. Por eles é só a primeira. As outras 4 são por causa de nós. Causa número 2 é para saber se eu verdadeiramente sei passar pela porta estreita.
Então é muito fácil você ser bom se as portas do mal não estão abertas. Se as portas do mal estão fechadas, eu não sei se eu sou bom. Não sei. Eu preciso que as portas estejam todas abertas para que eu diga, eu vi aberto, mas eu não passei, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o momento de testar se nós verdadeiramente estamos dispostos a fazer um movimento interior nosso na direção de uma transformação, a ponto de que, mesmo diante dos convites infelizes que as ideologias loucas nos trazem, nós consigamos fazer a opção pelo bem. Eu não sei se todo mundo está entendendo quando eu falo das ideologias loucas que essas entidades trazem. São perturbações, basicamente, em alguns ângulos. Egoísmo excessivo, que leva as pessoas a explorarem os outros, a aumentar a desigualdade social, a destruir o meio ambiente, a ter uma sede de poder imensa, um materialismo desesperado, um deboche da religião, um deboche de tudo que é espiritual. Esse é um flanco que eles têm. Um segundo flanco é uma sede de poder. Não querem dinheiro, querem poder, quer mandar em gente. Gostoso é mandar nos outros. É exercer um processo de desconstrução da vida dos outros, porque eu exerço o papel de comando sobre eles. Os primeiros são movidos pelo egoísmo e o segundo é movido pelo orgulho. O terceiro sinal, e esses 3 sinais estão no livro Ceareiros de Volta, página 39, é uma mensagem chamada Os Fantasmas da Mente, assinada por um companheiro espírita chamado Albano Couto. O primeiro fantasma é essa sede das coisas materiais. O segundo é a sede pelos aspectos do poder. E o terceiro é o desregramento no campo da sexualidade. Então, é a promiscuidade, a desregramento no campo das energias afetivas, o terceiro grande fantasma da mente, que levam todos eles a um processo de intolerância, de inaceitação de quem pensa diferente, raiva de quem contesta minhas ideias. Então, é mais ou menos nesse sentido. E você vai ver isso acontecendo também nos ambientes religiosos, religiões que propõem o extermínio de pessoas que pensam diferente do seu ponto de vista também são estimulados por esses grupos de entidades perturbadoras. Então, a segunda razão por nós é para saber se nós nos sentimos atraídos, se essas ideologias nos chamam, se os convites da promiscuidade fazem eco no nosso coração, se os convites para sermos intolerantes também residem em nós. Razão número 3 pela qual eles vêm é para saber se nós estamos no reverso da medalha. Qual é o reverso da medalha? São aqueles de nós que, vendo as ideologias loucas, dizemos assim: é um absurdo isso. Esse pessoal aí não tem jeito. Tem que botar tudo no paredão e matar tudinho. Se não matar, não resolve. Então, se a minha solução é matar quem pensa diferente de mim, eu também sou intolerante, tá? Se o outro é perturbado, eu também sou. Se o outro é louco, eu também sou. Porque eu quero resolver a loucura matando os loucos. Quem conhece de imortalidade da alma sabe que as entidades voltam. Então, não é para que a gente se mostre endurecido no sentido de dizer, não tem negociação, tem que matar mesmo. Somos almas imaturas. Situação número 4. São aqueles de nós que caminhamos até a metade do caminho, dizendo assim, cara, isso é uma luta perdida. O mundo já acabou. A gente já perdeu essa guerra. Não tem mais conserto. A vaca já foi para o brejo. Não vai consertar mais não. Desiste que você está tentando enxugar gelo. Você trata 1, aparecem 10. Você trata 10, aparecem 1000. Não adianta.
Esquece isso, cara. Vai viver tua vida e larga a mão. É para saber se nós temos esse perfil. Dos que se cansam de fazer o bem. E a quinta é para saber se nós estamos realmente comprometidos, sem nos perfilarmos com a perturbação, sem odiarmos a perturbação e sem desistirmos do bem, fazendo tudo o que a gente puder para realmente ser uma pessoa melhor. Então, esses seriam o primeiro grupo. Essas entidades, elas não são obsessores comuns, porque como eles são chamados de falsos cristos, eles fazem oposição ao Cordeiro, eles fazem oposição ao governador da terra. Ele não é um obsessor, eu acho que vou perturbar fulano. Não, são entidades extremamente inteligentes que há séculos e milênios arrastam um propósito de oposição e que são muito empedernidos no mal. Algumas pessoas às vezes pensam que esse é meu cunhado. Não é o cunhado, não é. São espíritos realmente endurecidíssimos, cruéis, perversos, desequilibrados, que aonde eles passam deixam um rastro de destruição, pior que o cunhado. Então, são entidades extremamente nocivas em termos sociais, são os homens, os senhores da guerra, os grandes destruidores da paz, são os promovedores do desequilíbrio. Essas são as entidades que a gente poderia dizer que são os falsos cristos. São 7 sinais, esse é só o primeiro, tá? Vocês avisem aí em casa que vocês vão dormir fora hoje. Então, 6. Vamos para o segundo sinal. O segundo sinal, disse Jesus, capítulo 24 de Mateus, diz ele: haverá falsos cristos. Mas ele não diz que tem falso profeta, tá? Só tem falso Cristo. Haverá falsos cristos. 2. Haverá guerras, rumores de guerras, cataclismas e destruição. Quando as pessoas leem isso, elas logo levam a uma leitura literal, de que o mundo vai passar por uma destruição física. E é aquilo que a gente estava comentando, que está contido na Gênese, nos itens 9 e 10, quando fala que não são as entranhas do planeta, mas sim as lutas ideológicas, o conflito entre correntes diferentes que se defrontam nesse processo do momento que nós estamos vivendo. Quem ainda não percebeu que nós estamos vendo isso, está dormindo, porque está claríssimo para nós que nós temos hoje na Terra um grupo de pessoas alinhadas com o progresso e um outro grupo alinhada com o que é o passado. E o que caracteriza as que são alinhadas com o progresso é o amor. Essa é a grande característica. Nós temos dentro desse texto, apontado ali no parágrafo 13 da mensagem que está no capítulo 31 da segunda parte de Obras Póstumas, 4 características dos espíritos passadistas, desses que são complicadinhos. 4 características deles. Primeira característica: uma rebeldia com Deus terrível. Eles têm uma aversão a Deus, essa é a primeira. Característica número 2 que eles têm: em função de ter uma aversão a Deus, eles têm uma profunda ignorância dos conceitos espirituais. Eles desconhecem as leis universais e, consequentemente, têm um grande apego à matéria. São muito apegados às coisas materiais, exatamente porque desconhecem que são espíritos imortais. Característica número 3, vocês vão pegar isso do 13º parágrafo daquela mensagem de Obras Póstumas. Característica número 3, são entidades que não conseguem conter suas paixões. As paixões os dominam e eles são arrastados pelas paixões. E a 4ª das características é que eles são cheios de imperfeições morais. Orgulho, egoísmo, vaidade, cupidez. As imperfeições morais dominam essas entidades de maneira muito clara.
Então, essas são as 4 características das entidades que são endurecidas, que estarão por aqui. Não necessariamente elas fazem parte desses falsos cristos, mas elas estão no confronto que está acontecendo na sociedade. Então, você vai observar a sociedade hoje lutando, brigando numa confusão danada. Os passadistas têm essas características: aversão a Deus, dificuldade de lidar com os aspectos relacionados com o desapego dos bens terrenos, as paixões e o conjunto de imperfeições morais que eles possuem. Então, essa seria a segunda das características que, segundo Kardec, não é física, são características sociológicas. Então, nós temos ainda 5 sinais. Sinal número 3. Haverá ódio. Haverá muito ódio no mundo. Alguém não está vendo isso? Esse sinal também está acontecendo, tá? Haverá ódio, também está se dando. Existe uma quantidade enorme de pessoas hoje movidas pelo ódio na nossa sociedade. Se você quer saber se ela realmente pertence à geração nova, ela não pode ter ódio. Se tiver, desconfie. Porque a geração nova não tem a característica do ódio como característica essencial dela. Parágrafo 17 dessa mesma mensagem vai oferecer as características da geração nova, que é exatamente o oposto daquilo que está apresentado na geração que vai ficar por aqui, geração endurecida que está por aqui. Então, esse terceiro sinal, ele também já aconteceu, tá? Então, nós já tivemos a encarnação dos falsos cristos, já vivemos o período de guerras e rumores de guerras, já vivemos as características do ódio, e vai para a quarta. O quarto sinal, quando eu era assim menino novo, eu achava que isso era um absurdo. Eu ia dizer, mas isso não vai acontecer, isso não vai acontecer nunca. E lá estava dito que os cristãos, nesse período, seriam perseguidos. E nós estamos vendo as pessoas que dizem, gente, para com isso, não vamos brigar não. Para com isso, não briga. Por que não vai brigar? Qual é o problema? Então as pessoas ficam com raiva de quem propõe a paz. Em quantos lugares da terra cristãos estão sendo perseguidos e mortos? Nunca imaginei que eu iria ver a nossa humanidade promover um processo dessa natureza. Religiões que estão surgindo no mundo e que fazem oposição ao cristianismo e que estão matando os missionários cristãos. E independente de missionários cristãos, na nossa sociedade, quando você defende valores relacionados com a vida, você é agredido. Quando você diz assim, gente, não adianta a pena de morte, você vai resolver sim, porque esse não mata mais nessa. Vai voltar. Quando você diz, gente, o aborto não é boa solução. Não, a mãe tem direito. Mas essa não é a visão da doutrina espírita. A doutrina espírita ela é sempre a favor da vida. Seja a vida dentro do ventre, seja a vida de alguém que cometeu um crime, a doutrina espírita é sempre a favor da vida. E como ela é a favor da vida, ela também é a favor da vida da mãe. Porque às vezes uma mulher aborta e ela acaba carregando uma culpa danada, achando que ela cometeu algo que não vai ter mais conserto na vida. E a doutrina espírita vem para nos dizer que tudo que nós fazemos para transformar as nossas existências é extremamente valioso para que a gente se reconstrua emocionalmente. Então, se uma mulher na adolescência, ela cometeu alguns equívocos no campo da sexualidade, mas hoje ela já pensa completamente diferente,
ela não é mais a mesma pessoa. Então ela já fez uma caminhada espiritual e a lei de causa e efeito vai alcançá-la de maneira mais branda, porque ela já fez um movimento de mudança. Mas a mulher que teve uma decisão e mantém esse padrão de conduta até hoje e ainda ensina outros a também fazerem, ensina amigas, filhas, e resiste e defende e milita num processo dessa natureza, ela está automaticamente se colocando como alguém que a lei de causa e efeito, para sensibilizar, ela vai precisar de uma forma muito mais dura de acontecer. Enquanto que a pessoa que já se transformou, evidentemente, tem muitas formas brandas que a misericórdia possui para nós, e é preciso apenas que a gente observe que o objetivo da lei de causa e efeito não é punir, mas sim educar as criaturas. Muito bem. Sinal número 5. Número 5. Agora sim vai aparecer, haverá falsos profetas. Por que Kardec colocou haverá falsos cristos e falsos profetas? Porque lá na frente, do capítulo 25 de Mateus, ele volta a repetir, bota os dois juntinhos, por isso que aparece. Mas no capítulo 24, o primeiro sinal é haverá falsos cristos, e o quinto é que haverá falsos profetas. Qual é a diferença? O profeta divulga a ideia de alguém. O profeta, ele anuncia para o povo as ideias de alguém que é maior que ele. Então, o falso profeta, ele divulga as ideias do falso Cristo. O falso profeta, ele não é capaz de criar uma ideologia, mas ele sai falando para as pessoas as ideologias perturbadas. Vamos ver se eu me torno claro. Tem uma pessoa que gera uma ideia louca, e vem uns 20 que dizem, eu vou divulgar esse negócio que eu achei lindo. A ideia não é dele, mas ele divulga a ideia dos outros. Se Jesus fosse fazer o sermão profético hoje, ele diria, haverá influenciadores digitais. Porque é exatamente isso. Eles não são os criadores das ideias. Eles propagam as ideias de outros. A ideia deles é boa ou é ruim? Basta ver se está alinhado com o pensamento de Jesus. Basta ver. É isso que vai medir se realmente é uma característica que a gente possa dizer que ele seja um bom profeta. O bom profeta divulga as ideias do bem. E o falso profeta divulga as ideias do falso profeta, do falso Cristo, melhor dizendo. Então, você olha e diz assim, olha, ele está divulgando só perturbação, então esquece que ele está a serviço do mal. E o que mais a gente tem visto hoje são pessoas promovendo esse tipo de situação. O curioso é que em todo esse sermão de Jesus, ele fala um sinal desse, aí põe uma vírgula assim, mas ainda não será o fim. Haverá falsos cristos, mas ainda não será o fim. Haverá guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Haverá perseguição aos cristãos, mas ainda não será o fim. Haverá falsos profetas, mas ainda não será o fim. Daí vem o sexto sinal, penúltimo. No penúltimo sinal diz assim, e por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. O que é esse esfriar? É a desistência, aquele cansaço do bem que a gente estava comentando ainda há pouco. Então esse sinal vai apresentar-se como sendo o sexto. Porque depois de todas essas etapas, gente, estou cansado já. Isso aí não dá certo não, larga a mão. É o sexto sinal. Que evidentemente depois dele vem uma vírgula dizendo, mas ainda não será o fim. Aí vem o sétimo. Depois do sétimo tem uma vírgula e diz, aí virá o fim. E qual é o sétimo sinal dessa lista? O sétimo sinal dessa lista é, e este evangelho
será pregado em toda parte do mundo. Alguns ficam com medo por causa das lives. Ai, meu Deus, vamos parar as lives porque a live vai fazer acabar. Eu preciso dar tempo para me mudar, para me transformar. E o que o texto diz é que o evangelho vai ser pregado, não vai ser transmitido. E a gente prega o evangelho com vivência, não é com lives. A gente vai passar por uma outra fase em que essa mensagem tem que ser pregada. E quando a gente lê a Gênesis no seu capítulo 18, item 27, está dito lá que quando acabar o período da chamada etapa da transição, virá a última fase, que é a migração coletiva. E quem vai migrar? Muita gente assim, meu Deus, eu tenho pavor, porque eu estou sentindo que eu vou nesse negócio. Então eu quero tranquilizar todos nós. Nós não temos o perfil dos que migram da terra. Não temos. Lá está colocado. Quem migra do planeta? São os maus não tocados pelo bem. O que são os maus não tocados pelo bem? Maus não tocados pelo bem são os maus que não são tocados pelo bem. É isso que é um mal não tocado pelo bem. É quem diz assim: eu fiz mesmo, faço mesmo, tenho pena não, faço de novo, achei foi graça. Solta minha mão para ver se eu não faço de novo. Fazem o mal, não sentem remorso do mal que fazem. E não é só o mal de matar, é o mal da promiscuidade, é o mal ao meio ambiente, o mal do egoísmo, o mal da desigualdade, o mal da sede de poder, dos fantasmas da mente, o mal da intolerância. Então, quando nós estamos numa circunstância em que se observa que existem pessoas endurecidas e que têm essa postura, esses, se não se transformarem, pode preparar a mala que vai. Então, quem é que vai? É quem gosta de fazer o mal. Não me parece que seja o nosso perfil. Sair num sábado à tarde, né? Para sentar numa cadeira e ficar à tarde, não é espírito mal não tocado pelo bem, né? Nós podemos até ser maus, mas nós somos os maus tocados pelo bem. Por quê? Porque a gente é mau, mas a gente é tocado pelo bem, porque a gente faz assim, meu Deus, tenho tanto remorso. Eu não devia ter dito aquilo para minha mãe, não devia ter dito aquilo para meu pai, não devia ter falado aquilo para o meu marido, para minha esposa. Eu não devia ter feito isso, então a gente fica com remorso. Não tem arrependimento, tem remorso. Quem tem arrependimento não faz de novo. Tem remorso, porque depois faz de novo, sabe? Mas já está melhor, porque pelo menos não está endurecido. Não está endurecido, já sente. Então, essas entidades, elas têm chance de permanecer para ir para o mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração, gente, ele não é um mundo de espírito regenerado. Ele é um mundo de regeneração, é onde a gente vai se regenerar. Mas para que eu me regenere, eu preciso querer mudar. Então, quem de nós está querendo mudar, está em condições de poder permanecer. Aquele de nós, eu não estou nem aí para isso não, eu estou nem aí. Tá, eu não quero nem saber. Quem fala essas coisas, tome cuidado, porque pode estar cristalizando a sua personalidade dentro dessa perspectiva. E está lá na Gênesis, no item 27, no finalzinho do 27, o que vai acontecer com os maus tocados pelo bem, que somos nós. Está lá. Os maus tocados pelo bem, eles migrarão dentro do planeta para outros lugares mais difíceis. Ou seja,
essa boca boa de morar no Brasil, literatura espírita à vontade, centro espírita lotado, eventos toda semana, internet em português com muita coisa, vai acabar. Será que a gente não percebe que o governador planetário não é o governador do nosso país? Ele é o governador? Pensei que você ia mostrar 5 minutos para mim. Eu não vi. Mostrou? Que lindo. Deixa eu terminar. O governador, ele não é o governador do país, ele é o governador do planeta. Então, por que ele botou tanta gente no Brasil aqui? Porque aqui é o centro de formação de mão de obra. Ele está formando mão de obra aqui para depois espalhar essa mão de obra pelo mundo. Nunca viram a expressão Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Se o Brasil é o coração, o mundo é o corpo. Qual é o papel do coração para o corpo humano? O que é que o coração faz para o corpo? Bombeia o quê? Sangue. Nós somos o sangue. O Brasil é o coração do mundo, ele está se enchendo de sangue. Cada um de nós é uma hemácia. Nós estamos dentro do coração e o coração depois vai bombear. E nós vamos nos espalhar pelo planeta. O Brasil só tem 500 anos de história. A gente vai voltar de onde veio. Tem uma parte que vai para a Europa, um pessoal vai para a África, outros vão para a Oceania, para a Ásia. Não pensem que quem vai para a Europa vai pegar a boca boa. Não vai. Porque a Europa está cheia de materialismo, cheia de intolerância religiosa. Vai ser uma tarefa difícil para quem for para a Europa. Mas não faz muito sentido ficar todo mundo aqui. Boa parte de nós vamos voltar para outros lugares. Não necessariamente para pregar espiritismo. A gente pode renascer entre católicos, entre muçulmanos, entre protestantes, ou fora da religião, nascer no mundo científico, no mundo filosófico, no mundo da educação, no mundo da arte, no mundo da política. Precisamos de pessoas boas em todos os postos. Então, esse é o último sinal que falta para o término da transição. Ou seja, esta encarnação ainda não é a de serviço, essa é a de treinamento. A encarnação de serviço é a próxima em que nós seremos espalhados pelo planeta. Aproveitemos esta encarnação para recolher todo o material de amor que a gente tiver, porque segundo o que está colocado pelo Espírito de verdade, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, diz: aqueles que não recuarem diante dos desafios, o Senhor confiará os postos mais difíceis da grande renovação do Evangelho. Nós vamos ser chamados para ocupar os postos mais difíceis, estar nos locais onde o cristianismo é mais rejeitado. E lembremos de Jesus falando para os discípulos: eis que vos envio como ovelhas ao covil dos lobos. Esse é o sinal dos tempos. Nós somos seres indestrutíveis, não precisamos temer o nosso futuro, mas nos preparemos, porque a grande tarefa vai começar e o Cristo conta com cada um de nós. Uma boa tarde para todos nós e boa sorte para a gente. Amigos, de duas uma, ou ninguém tem pergunta porque ele foi claríssimo, ou não haveria tempo para o Jorge responder. Mas nós temos uma pergunta, e só que tem um detalhe: o Jorge vai fazer autógrafos, vai autografar os livros. Quem visitou o estande da livraria da USE viu que ali tem os livros dele, e ele vai autografar os livros. Tá? Uma pergunta:
Como o livre-arbítrio humano, considerado em seu aspecto coletivo, pode influenciar na chegada ou não desses tempos, postergando ou adiantando os processos de remoção? A rigor, se a gente fosse ser assim rígido nas palavras, nós poderíamos dizer que não existe transição planetária. O que existe é transição da humanidade planetária, porque o planeta não vai mudar. Mangueira vai continuar dando manga, chuva vai continuar caindo para baixo. Não vai ter mudança no planeta. Pode ser que com o tempo o meio ambiente até melhore, mas assim, dizer que a transição planetária, porque a Terra vai voltar para o eixo, isso não tem sentido. A Terra é inclinada e vai ficar inclinada. São 23 graus de inclinação e vai continuar. Porque uma mudança de inclinação não é não, Otacílio, se mudar esse negócio... Gente, se mudar 1 milímetro, assim, um segundo da inclinação já é uma coisa louca no planeta. Então, não é dessa forma. Mas como é que o nosso livre-arbítrio pode ajudar nesse processo da transição? Na medida em que nós fazemos a eleição para nos esforçarmos por uma vida coletiva, a gente pode alcançar esse resultado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 17, parágrafo 1º. No finalzinho do parágrafo estão as condições em que o livre-arbítrio humano pode ajudar a construção do progresso. Primeiro, aproximarmos-nos de Deus e de sua lei. Aproximação de Deus, da sua lei. Essa é a primeira característica. Segunda, construção de uma sociedade com menos desigualdade social. Construção de uma sociedade mais fraterna e inclusiva. Então eu tenho de um lado os ideais de busca de Deus, da espiritualização do homem, e tenho do outro lado a relação com o próximo. Primeiro, amor a Deus, o amor ao próximo do outro lado, na busca de uma sociedade mais fraterna. Só que para fazer o diálogo entre essas, só o amor. Porque eu posso querer colocar a religião com violência, eu posso querer fazer a igualdade com violência. Então tem que ter o amor. É Deus com amor e a fraternidade, a solidariedade, a caridade com amor. Sem amor não dá. E a melhor representação do amor é Jesus. Então o que é que sobrou aqui desse parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo? Deus, Cristo e caridade, que é a bandeira de Ismael, que é a síntese para a transição. Quando você pergunta o que a gente pode fazer com o nosso livre-arbítrio, é nós estarmos atentos a isso, porque eu não preciso que o mundo seja um mundo de regeneração para que eu seja uma pessoa regenerada. Esse negócio de dizer assim, não, eu estou esperando que a transição chegue para que eu entre na transição. Você já pode estar na transição. Porque a transição, ela não é feita igual ao milho de pipoca, que está todo mundo milho e plop, todo mundo virou pipoca. Não funciona assim. É um por um. Como diz Emmanuel, o evangelho chegará palmo a palmo, coração a coração. Então é um que se converteu hoje, amanhã o outro. E quando essa transformação alcançar uma massa crítica satisfatória, nós teremos conseguido a condição de dizermos, olha, a maioria do planeta já pensa assim, já podemos nos considerar um mundo de regeneração. Não é necessário que a totalidade se transforme, mas a grande maioria precisa pensar dessa forma. Então, de que maneira a gente contribui? Mudando individualmente, porque é a mudança de cada indivíduo que vai transformar o planeta. Eu podia perguntar para todos, qual é a cor da floresta? E vocês certamente me diriam, verde. E eu lhes diria, não. Verde é a cor das folhas das árvores que compõem a floresta. Se cada um de nós virar uma folhinha verde, a floresta fica verde. Então a mudança é das criaturas, é dos indivíduos e não do planeta. Então a nossa contribuição individual, toda ela ajuda. Cada um de nós que decide pelo amor, pela fraternidade,
pela busca da lei de Deus, está se identificando com os ideais da regeneração e pode, desde agora, viver em regeneração, mesmo estando no mundo que ainda não completou o seu processo de transição planetária.